partir para a pintura. Antes eu disponho as tintas aqui na paleta, coloquei aqui na paleta vertical para que você possa assistir, tenha melhor visualização. E eu vou descrever as tintas aqui que eu vou utilizar para essa pintura. É o branco de titânio, amarelo cádmio claro, amarelo cádmio escuro e amarelo ocre. O terra siena natural e o vermelho óxido transparente. Também vou usar o vermelho, esse marrom de garanza, o azul ultramar, o violeta permanente e o preto. Todas da marca Corfix. Aí os pincéis, eu vou colocar a descrição aqui dos pincéis. E agora eu inicio a pintura pelos pontos mais escuros, né? Aí, antes de iniciar a pintura, eu já faço uma análise assim, ó, dos tons. Os escuros que eu tenho aqui, eles já são bem semelhantes aos escuros prontos. Por exemplo, o marrom de garanza, né? Caso você não tenha o marrom de garanza, você pode usar o vermelho óxido com azul. Caso não tenha o vermelho óxido, pode fazer uma mistura de cores complementares, como verde e vermelho, por exemplo, só que deixando predominar uma cor mais quente para ficar um castanho escuro, né, que é esse marrom de garanza. É um marrom mais assim quente, relacionado, se comparado, por exemplo, ao sépia ou ou outros marrons. Pois bem, aqui eu tenho essa cor que é quente. Se eu quiser esfriá-la, eu vou acrescentar ou preto ou azul, esfriar e esquentar ainda mais. E vou na sequência. A própria sequência aqui, ó, das cores já é a sequência dos valores aqui, ó. Somente quando eu chego aqui no amarelo, antes de eu avançar para o amarelo, eu misturo o amarelo com o terra siena natural. E se caso eu quiser uma cor mais alaranjada, que vai ter em muitos lugares, eu posso utilizar o amarelo junto com o vermelho óxido. Amarelo e vermelho óxido dá um tom laranjado muito bacana. E esse tom laranjado vai ser muito utilizado aqui nessas partes da juba do leão, né? Algumas partes aí dos pelos. Porém, se eu ver que essa cor está muito assim viva, eu vou pegar um pouco de azul ultramar para neutralizar. Só que veja bem, eu falei um pouco de azul ultramar e coloquei muito, né? Olha o que aconteceu, ficou meio verde a cor. Pode ser que em algum lugar a gente precise de um tom um pouco assim, então é preciso ter cautela. Eu vou pegar azul, mas assim, ó, em pequenas quantidades, veja a diferença. Eu neutralizei a cor e não ficou verde. Então, muito que acontece problemas de mistura de cores é porque quando uma cor predomina, ela de fato tem que predominar. Você não pode pôr muito. Por exemplo, se é laranja que eu quero que predomine, o azul tem que ser colocado sempre aos poucos. Então, esses vão ser os tons médios e os escuros. Nessa pintura, eu acredito que os mais difíceis de compreender e de misturar são os claros, porque eu vou misturar os amarelos, um pouco do terra siena ou um pouco do vermelho óxido, com branco. Aí eu tenho um tom um pouco claro já, semelhante aí um pouco ao tom de pele. Porém, essa cor, ela também está muito viva. Então, o porquê do violeta aqui na tabela para esse momento? Violeta é cor complementar ao amarelo. Um pingo de violeta faz com que essa cor fique mais pálida. E aí, se eu quiser também esfriar um pouco mais esse tom, eu posso usar azul, né? Também com o intuito, só que com cuidado, porque o azul deixa a cor verde. Aqui agora eu vou fazer um tom mais claro ainda. Por quê? Eu colocar somente branco e amarelo, a cor fica assim, ó, um pouco viva demais, ela passa do ponto, porque esses pontos claros que ele tem algumas partes da juba, algumas partes da cara do leão, todos esses pontos são cores que não são tão assim intensas e tão vivas. Então um pingo, lembrando que um pingo, né, pequena quantidade, um pingo de violeta e um pingo de azul também, porque é como se estivesse colocando um violeta frio, um violeta azulado. E inclusive nas partes lá mais claras ainda, ao invés de eu colocar o branco puro, isso é um grande macete, uma grande descoberta na pintura, né? Que é de você colocar o branco com o azul.
ele vai ficar um branco frio. E aí eu vou explicar agora como que é o preenchimento. Eu vou partir, né, que seria esses brancos frios utilizados nessa parte da juba, um pouco no queixo aqui, né, no cavanhaque, próximo ao focinho aqui. Bom, preparada essa escala, né, você vê que essas cores preparadas, praticamente a gente não encontra elas prontas, eu preciso preparar mesmo, porque se eu for preparar também durante a pintura, também posso. Porém, eu gosto de separar, né, essas etapas de deixar preparado e depois preocupar somente com a pintura. E agora é a hora de avançar a pintura. Eu vou preencher por partes, então eu vou fazer preenchimento de todos os escuros. Começando assim, o pincel eu busco não pôr nem muita tinta e nem pouca tinta. Eu preencho os escuros porque eu vou buscar fazer esse trabalho em uma só demão, só em uma camada, na técnica direta, à la prima. Então é importante só lembrar que toda vez que você fizer um escuro, tem áreas desse escuro que é muito mais escuro, eu posso pôr um pingo de azul e um pingo de preto. Tipo nas sombras mais densas. À medida que eu chego no mais claro, eu vou acrescentar um pouco mais de vermelho óxido, de marrom de garanza, ou seja, para que esse escuro não fique um mesmo escuro, para ter uma pequena variação já para facilitar a transição na hora que for colocar os tons médios. Bom, preenchida aí a parte dos escuros, aí eu vou para os médios. Daí agora a gente entende a importância de ter feito um desenho bem estruturado, para onde eu fiz um mapeamento, deixando bem claro onde são as partes claras e onde são as partes médias. Aí, continuando ainda com o pincel chato aqui, eu vou fazer o preenchimento de todos os tons médios, ou seja, todas as transições do escuro para a parte mais clara, que é trabalhar um pouco os tons, uns marrons para o lado de castanho, são tons mais alaranjados. E assim, à medida que eu quiser mais alaranjado, eu vou usar mais amarelo e vermelho óxido. O amarelo, no caso, eu estou usando cádmio escuro e não o ocre, porque ele deixa um laranja um pouco mais saturado, um pouco mais vivo. Lembrando que se tiver muito viva a cor, né, resvala no azul. Na verdade, pega uma pequena quantidade de azul e já vem preenchendo aqui os tons. Geralmente, a pintura de felinos exige 2 etapas. Não dá para você fazer pelo e preenchimento ao mesmo tempo. Então, eu posso fazer esse preenchimento em Xisa. Veja bem, porque fica melhor para se preencher a pintura. Então eu não faço o preenchimento na direção dos fios, ou seja, eu até faço. Só que a maioria dos casos eu preencho primeiro e depois penteio. Então como que é isso? Preencher primeiro eu digo que é fazer o preenchimento de fato, ou seja, preencher, ou seja, colocar a tinta sem fazer a ideia de fios. E aí após realizar esse preenchimento eu já vou puxando, eu venho no pano, tiro o excesso da tinta e já venho com o pincel sem tinta, fazendo uma transição, puxando a cor escura para dentro da clara e vice-versa. Com isso eu já vou criando, só que tendo muito cuidado, se eu começar a levar demais a cor escura para dentro da área clara, eu já volto e limpo. Se eu começar a levar demais a cor clara para dentro da área escura, eu também volto e limpo. Então daí até o porquê de ter uma meia dúzia de pincéis, porque caso um pincel seja muito grande para uma determinada área, eu vou usar um pincel menor. Não vou ficar usando aí um pincel grande para uma área muito pequena e também ao contrário, também evito. Então agora é o momento de fazer o preenchimento de todos os médios e escuros. Só que um ponto importante, é preciso ter bastante cautela, porque os pontos médios são onde acontece a maior parte das vezes as ilusões de ótica. Por quê? São pontos que estão próximos de tons bem escuros. Por exemplo, essa parte aqui do
focinho, ela parece, né, que é clara, porém ela está do lado desse escuro, muito escuro, ela não é tão clara quanto parece. Esse tom me parece que é um pouco de terra siena, um pouco de ocre e um pouco de azul. Ou seja, poderia parecer que seria mais claro do que isso, só que não é mais claro. E a gente pode, tendo a foto impressa, a gente pode fazer um teste de cor, ou seja, eu misturo aqui a cor e venho e coloco aqui na pintura. Então a gente observa que essa cor deu certo, parece que ficou até um pouco mais clara, né? Olha só que interessante. Então esse ponto de ilusão de ótica é um fator decisivo na pintura, se ela vai expressar naturalidade ou não. Eu tive até que escurecer um pouco mais aqui, ó. Aí eu tenho tons um pouco mais escuros. E aí, se caso for a foto, se eu fizer esse teste e limpar logo em seguida, eu não estrago, porque é aquela qualidade fotográfica, aquele papel especial, né? Diferente das impressões comuns. Daí o porquê de valer a pena a gente investir numa boa foto. Então agora é fazer o preenchimento desses tons médios e em seguida eu vou nos tons claros. Aí os tons médios tem momentos que eles são mais avermelhados, tem momentos que eles são mais laranjas, eu vou pôr mais amarelo quando for mais laranja. Tem momentos que eles são mais claros ainda, eu aumento um pouquinho só do branco, lembrando da questão da ilusão de ótica, e vou também trabalhando com um pouco de azul para fazer esses preenchimentos. Então agora é preencher mesmo e sempre fazendo buscando aquela técnica onde eu coloco a cor, lembrando mais uma vez, sem entrar muito uma cor na outra. Por exemplo, eu digo assim, pelo, e ele está nessa direção, ó. Porém, se eu pintar nessa direção, eu vou levar o escuro lá para dentro eu vou levar o claro lá para dentro do escuro e talvez eu traga o escuro para dentro do claro. Então, antes eu faço o preenchimento no sentido contrário dos pelos. Ou seja, nessa posição, ó, fica mais fácil de se fazer o degradê. Viu só? Porque aí depois disso eu venho fazendo os fios. Porque eu não vou ter muito problema assim de entrar muito uma cor na outra que não deve. Bom, finalizada aí, basicamente essa parte dos médios também. O que é importante salientar aqui nessa parte? Eu vou entrar agora nos pontos mais claros. Ou seja, a gente observa que eu pus as cores em ordens, isso ajuda muito, que aqui eu tenho as escuras, as médias e as claras. É tanto que até agora eu usei muito pouco as cores mais claras. Por quê? Cor mais clara tem uma quantidade de branco maior ou de amarelo nesse caso. Então vou começar preenchendo e aqui agora a gente vê a importância, né, do ensino que eu passei em aulas anteriores, que é sobre a cruz cromática, né, do amarelo. Aqui nos tons claros, a gente tem tons que provêm de cores amarelas, né? Esses valores provêm das cores amarelas, ou seja, a origem desses tons é amarelo. Daí a necessidade de compreender bem sobre os cinzas cromáticos, ou seja, eu vou acrescentar bastante violeta aqui, ó, para deixar esses tons cinzentos, meio pálidos, né, são chamados de cinzas. Porém, quando eu coloco violeta, a cor fica muito quente. Eu vou usar também, além do violeta, bastante azul, porque é um senso comum muito, muito utilizado achar que eu vou usar somente preto para deixar cinza. O preto não fica a qualidade e a riqueza cromática que se dá como a dos cinzas cromáticos, como trabalhar com as cores complementares principalmente. Então, essa mistura de cores frias e quentes, de tons azulados, é muito presente nas partes claras do rosto. E aqui também acontece muita ilusão de ótica. Então, mais uma vez, você pode preparar os tons aqui e dar uma carimbada na pintura para observar se está parecido ou não. Veja como ficou bem semelhante. Então, aqui eu tenho tons que são um pouco mais cinzas, né? A gente vai chamar de cinza porque é difícil nomear isso. E aí eu posso pôr um pouco mais de violeta também para escurecer, com azul e amarelo. Dessa forma eu tenho valores mais baixos, como esse aqui em cima dos olhos,
mais na parte acima dos olhos, né? E eu vou ter também algumas cores que são um pouco mais saturadas, e aí eu vou neutralizar o mínimo possível. Vou usar o amarelo aqui mais escuro, com o branco, que já é aquele branco de mistura, e passar um pouco aqui, a gente já percebe o quanto os tons se assemelham. A gente vê, por exemplo, que na parte da boca, né, ali em volta do focinho ali, do nariz e da boca do leão, a gente tem nitidamente definido a parte quente, que é a parte que predomina amarelo, e temos também definido a parte fria. Então eu não vou usar somente branco, usar só o branco é um erro muito grande. Aqui, por exemplo, eu tenho tons que são bem frios, diferente dessa. Então tem tons quentes, tons frios, valores ligeiramente amarronzados, que são nessa parte aqui, ou castanhos, né? Como esse passou um pouco, ele um pouco mais claro. Então é muito interessante que a gente faça esses estudos de cores de forma inicial para depois fazer a aplicação. Lembrando aí a frase de Leonardo da Vinci, né? Quem pensa muito erra pouco. Então a gente tem que pensar muito nessas características de analisar a cor para depois gastar pouco tempo pintando. E antes de começar a preencher, eu vou fazer o preenchimento também do nariz. E no nariz eu vou tirar aqui o excesso, porque quando for pintar uma cor nova, principalmente as escuras, é bom que não tenha cor suja embaixo, né? Porque senão pode vir a atrapalhar as cores. Eu vou usar, por exemplo, preto, aqui pode ser o preto mesmo, que é bem escuro, nessa parte, né? E aí lembrando que é sempre importante, ao realizar uma pintura, até para não cair muito naqueles erros, aqueles pegas, né, da ilusão de ótica, é preciso trabalhar um pouco com esses escuros de forma inicial. Os pontos mais claros são mais violetas. Aqui segue o mesmo raciocínio. Eu vou pôr violeta e vou ter que clarear com branco. A cor provavelmente ficará muito viva, ficará muito saturada. Eu vou até pôr aqui para a gente fazer a comparação. Mas já está quase, né? Mas ainda está um pouco saturada. Se eu colocar um pouco de amarelo, que é a cor complementar, a gente anota a diferença, viu como a cor ficou um pouco mais pálida? Ela sendo mais pálida, fica um pouco mais natural. Então, um conhecimento simples que tem que ser aplicado. E agora é assim, seguir aquela norma daquela frase. Tem uma frase famosa aí, que eu esqueci quem é o autor, que diz o seguinte: ado, 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 cada um no seu quadrado. Conhece essa frase aí, né? É de um compositor aí. Porque na pintura a gente tem que aplicar essa frase. Porque eu tenho aqui a parte clara do nariz, que nem é tão clara assim, e tem a parte escura. Então é preciso ter uma certa coerência de aplicar cada cor no seu devido lugar. Porém, pode ser que, né, a gente tenha erros de percurso, isso é normal. Porém, quanto menos erros tivermos, mais a pintura vai fluir, mais a pintura vai se desenvolver de forma mais rápida. Então agora eu vou fazer o restante do preenchimento, com exceção dos olhos. Os olhos eu vou fazer só preenchimento da parte preta em volta, da parte escura. E logo em seguida vem explicando como continuamos os detalhes aqui. Bom, ao chegar nessa etapa, é importante observar algumas questões. Primeiro, talvez você possa estar se perguntando: nossa, mas a pintura lá, ó, a fotografia, a referência, tem pontos bem mais claros do que a pintura, a primeira etapa da pintura, que é essa base. Realmente tem mesmo. E isso é necessário até, porque ao fazer esse preenchimento, a base ela não pode ser tão clara, ou seja, os pontos mais claros eu não coloquei, porque eu vou colocar agora por cima com a tinta ainda molhada. Então vou apresentar algumas questões aqui que são precisas trabalhar agora depois dessa parte esfumada. Então
Lembrando, deixar bem esfumado essas etapas, ou seja, as bordas entre uma cor e outra. Ao invés de eu deixar muito dividido, passo o pincel geralmente sem tinta entre dois tons para eliminar essas divisas. Contudo, ao fazer isso, ocorre alguns problemas. Por exemplo, ao fazer isso aqui, ó, o escuro que estava aqui por baixo deixa de ser escuro. Então eu tenho que retocar os escuros utilizando mais tinta. Aí por que muita gente fala comigo que às vezes não dá certo, que tem que esperar secar? Esperar secar é ótimo, mas dá para fazer enquanto está molhado. O que dá certo e o que não dá? Eu vou demonstrar aqui. Ó. Aqui eu estou pondo pouca tinta e muita força. Muita força assim, eu estou esfregando o pincel. Veja como a cor simplesmente não pega. Agora eu vou fazer o contrário, eu vou pegar um pouco mais de tinta, né, marrom de Guarans e preto, e vou somente deixar essa tinta de forma bem superficial. Veja como ela fica. É claro, eu tenho que tomar cuidado de ter o discernimento de não colocar demasiadamente empastado, né? O que tem que ter um pouco mais de empasto, ou seja, a tinta mais carregada, é mais nas partes escuras. Falei o contrário, né? O que precisa ter mais empasto são as partes claras. Na pintura, geralmente realista, na pintura acadêmica, é observada essa questão de deixar mais liso a parte escura. Porém, tendo esses casos, ó, se eu colocar muito pouca tinta, acaba que eu não consigo dar esse efeito. Então, essa é uma questão. Outra questão, quando a gente se trabalha com pelos, a gente não faz fios de imediato. Às vezes eu esfumo, como eu disse anteriormente, sem ser no sentido dos fios. Aí eu perco os fios, os pelos de fato. Depois eu trabalho muito com pincel sem tinta. Por isso que é bom estar molhado, porque eu encosto aqui no pelo e puxo em direção ao lado de fora. Sempre encostando, levantando o pincel no sentido do pelo. Por isso que é importante identificar sempre qual é o sentido dos pelos aí. E ao encostar eu ponho mais força, à medida que eu vou saindo, eu já diminuo a força. É bom ser pincéis chatos, porque os pincéis chatos ficam esses fios, né? Mas e essa parte que sujou muito? Se bem que lá tem essa característica na fotografia também. Mas se sujou muito, eu posso utilizar um pincel maior, que esteja limpo, e passar com suavidade para tirar o excesso aqui dessas manchas que ficaram, dessa cor escura que entrou dentro da cor clara. E isso eu posso aplicar em todos os lugares que tem pelos, né? Lembrando sempre da direção da pincelada. É preciso contornar mentalmente a fotografia, ou seja, fazer aquele movimento de como se estivesse tateando os fios, que nesse processo de sentir a forma vai ser o movimento que eu vou fazer aqui no momento que for executar a pintura. Então, sempre trabalhar no sentido da forma. Então, vou tentar resumir um pouco o que eu estou dizendo. Primeira base, né? Importante deixar bem esfumado, não pôr os claros definitivos, pincelar no sentido da forma e com pincel sem tinta. E agora, por último, trabalhar os tons, né, mais claros e os acabamentos. Agora vejamos duas características diferentes para essa pintura, né? A cara tem pelos menores, ou seja, tudo que eu colocar aqui vai ser assim, ó, pinceladinha curta. Né? Eu tento colocar as cores equivalentes, só que sempre assim, ó, com pinceladinhas curtas. Eu posso usar esse pincel, até agora eu só usei essa série de pincel, né? Só o 284 da Condor. Mas eu posso pôr esse, que é um pincel um pouco mais firme, né? As cerdas, ele é mais grosso. E posso dar acabamento com os dois redondos menores. Aqui no caso o 411, né, da Condor, e o 422 são pincéis redondos. Eu posso fazer e depois pentear. Ou seja, transformar aquelas manchas de tinta em pequenos fios. Só que para isso eu preciso trabalhar também, porque como eu estou trabalhando úmido sobre úmido, ou seja, eu não deixei essa base secar para eu poder pintar. Quando eu ponho uma outra, principalmente as cores claras, eu tenho que pôr assim, mais tinta.
eu vou girando o pincel para que a tinta de fato saia do pincel e eu deposite uma maior quantidade de tinta na tela. Só que geralmente eu costumo deixar essa tinta um pouco maior não, eu costumo deixar esse espaço preenchido um pouco menor, porque aquela área que eu vou esfumar vai aumentar aquela mancha, vai aumentar aquela tinta aplicada, aquela cor aplicada, vai ser aumentada à medida que eu for esfumando. Mas se eu quiser também eu posso diminuir, né? Aí eu teria que colocar a cor escura e empurrar de fora para dentro. No caso que eu estou expandindo um pouco da cor. E sempre atento àquela questão da temperatura. Tipo, nessa pequena área eu tenho pontos frios, ou seja, que eu vou colocar um pouco mais de azul. São pequenas áreas, né, onde predomina essa cor mais fria. E tem alguns pontos de cor quente, onde eu ponho branco. Inclusive com esse amarelo mais claro, né, que eu praticamente não tinha usado esse amarelo, agora eu vou começar a usar ele um pouco mais, que ele é um amarelo mais luminoso. Então os brancos utilizados com ele ficam mais intensos. E isso eu vou fazer ao longo de toda a pintura. Agora, outro ponto importante, eu preciso, antes de mais nada, antes de eu voltar a pintar, a gente percebe que as tintas aqui acabaram. Eu preciso fazer com a espátula uma pequena quantidade, deixar um montinho igual esse primeiro aqui, ó, de cada um dos valores a serem colocados na pintura, exceto os escuros, porque já estão prontos, mas esses tons mais claros eu preciso fazer. Porque quando eu vou pôr as pinceladas, eu tenho que pôr, para que a tinta pegue, eu tenho que seguir aquela ordem, né? Mais tinta e menos força, ou seja, eu coloco mais tinta e pouquíssima força. Se eu tiver tendo que misturar a cor, quando eu misturo, acaba que eu pego pouca tinta. E aí não dá um resultado, né, como esse. Então, há essa diferença. Mas aí eu encontro alguns alunos que têm objeção sobre essa técnica por ser muito difícil de se colocar a tinta e fazer fios ao mesmo tempo. Então eu digo para separar. Coloque a tinta, né, já tente colocar fazendo um fio, né, já puxando para um dos lados. Porém, depois limpe o excesso de tinta do pincel e trabalhe com um pincel sem tinta, modelando esses fios. Ah, mas qual pincel? Depende. Se for uma área grande, utilize um pincel grande. Se for uma área menor, utilize um pincel menor. Igual aqui eu já vou usar, limpar aqui o pincel, vou usar o pincel zero. Então essa é a característica mais importante da pintura de animais, né, de pelos. Isso também é muito aplicado em cabelos de pessoas. Não é, portanto, que pintura de cabelo é considerada uma das partes mais difíceis de se pintar um retrato. Porque tem muitos fios e muitas direções e muitas cores, então entra muito esse processo de fazer e depois puxar. Agora, se eu quero algo ainda mais realista, com acabamento mais fino, eu posso usar o pincel menor ainda, que é esse zero, mas aí eu diluo. Aqui está fora da cena, mas eu tenho um copinho aqui com um medium, que é a mistura de óleo de linhaça e terebintina em meio a meio. Esse medium molho o pincel nele e ao pegar a tinta aqui eu pego fazendo isso, ó, rodando para que as cerdas ficam bem agrupadas, porque eu consigo fazer aquelas linhas que são bem finas. Só que isso, é claro, não é uma questão de dom, é uma questão de treino, porque no começo eu tinha uma certa dificuldade de saber exatamente qual a força que eu aplico, qual a quantidade de tinta. Tudo isso não tem curso que ensina, é você praticar e repetir até memorizar a força que aplica, a pressão, a quantidade de tinta, o quanto eu devo diluir ou não, e sempre, é claro, alinhado com a cor correta, né? Se é uma área mais clara, eu uso um pincel mais claro, uma cor mais clara. Uma área mais escura, eu vou, às vezes, trabalhar com a cor mais escura. E agora é definir esses detalhes aqui, fazer esse preenchimento final.
Bom, após finalizar aí essa etapa dos acabamentos, e a questão do acabamento é algo bem pessoal, a gente que define, né? Você mesmo que está pintando, que define o quanto de detalhes você quer, o quão parecido e idêntico a fotografia vai ser. Eu, por exemplo, optei por não fazer exatamente idêntico à pintura, todas as partes. Por exemplo, a gente observa que aqui embaixo na fotografia, os contrastes são muito intensos. Isso acaba tirando um pouco o foco do rosto. Então o que eu fiz? Esfumei um pouco mais e não deixei tão detalhado essa parte inferior para que o foco fique aqui mais na parte central, né? Que é mais na face, na fisionomia do leão. Então isso é uma coisa que supera a fotografia. O fato de você não deixar alguns pontos de foco e outros pontos desfocados. Isso é uma escolha que a gente vai aprendendo a fazer ao longo da trajetória que a gente vai executando as pinturas. Não precisa necessariamente ser tudo uma cópia idêntica. A gente pega a fisionomia, pega as características principais, é claro, pega as cores e tudo mais, mas essa questão do foco é importante a gente dar atenção de deixar alguns pontos mais ou menos destacando, né? Não deixar tudo destacando na cena. Bom, e o importante de se trabalhar uma pintura assim, que é considerada difícil, é considerada complexa, é porque desenvolve a nossa paciência. Todos nós temos os dons de Deus, divinos, só que esses dons são dados como sementes. Ninguém tem paciência ou persistência, ou assim, até mesmo aquela resiliência, aquela força de conseguir ficar pintando, por exemplo, por 4 horas seguidas. Então é uma coisa que vai se conquistando aos poucos. A gente não pode deixar de cada vez trabalhar e cultivar questões como paciência, questões como perseverança, todas as características de virtudes necessárias para que a gente possa crescer, independente do ofício, né? Que nós estamos falando de pintura, mas sempre vai ter essas necessidades. Bom, vou parando por aqui. Você pode estar se perguntando, nossa, mas e o olho? Não vai pintar? Vou sim, mas como a aula já ficou muito longa, eu vou preparar uma aula especial somente para o olho. Eu te aguardo aí na próxima aula. Te agradeço pela companhia ao longo de mais um vídeo aí. Peço o favor, a sua gentileza, né, de compartilhar esse vídeo com pessoas que você conheçam, que gostam de pintura, que gostam de pintar felinos. Também deixe seu comentário, que é muito importante. Dessa forma, você deixando seu comentário, o YouTube reconhece que é um conteúdo de boa qualidade e passa a divulgar, a oferecer também para outras pessoas. No mais é isso. Mais uma vez, obrigado pela presença aí até no final e até o próximo.